E para facilitar ainda mais as informações para você a respeito desse evento que você acabou de ver, a conferência do Dia Global de Evangelização, porque em inglês a sigla é Global Outreach Day, por isso dá a palavra God, e God em inglês é Deus, né? Então, a conferência do Dia Global de Evangelização, para falar mais sobre esse assunto e falar da importância do evangelismo, nós temos aqui o Pastor Divino. Pastor Divino, seja bem-vindo, viu? Ô, Jean, muito obrigado, meu irmão, pelo apoio, conosco. pelo trabalho aí que vocês têm feito junto conosco. Aí. Amém. E a Graça também. Graça, seja bem-vinda. Obrigada. Graça é missionária urbana também, Pastor Divino é pastor também aqui em Belo Horizonte, na Igreja Batista. E a gente quer falar um pouco sobre essa questão exatamente da conferência que vai acontecer na próxima segunda-feira em Lagoinha. Vale dizer que é um movimento de várias igrejas que tem um coração evangelístico, Sim, né, pastor? É verdade. A gente tem pensado, pastor Jean, que no Brasil houve muitos picos de avivamentos. E avivamento se caracteriza por arrependimento, obediência à palavra e mudança de vida. E aqui eu quero ampliar isso para mudança social. A igreja, embora esteja presente no Brasil, a igreja desde o nascimento do Brasil está presente, né, na sua história, mas nós ainda, infelizmente, não contamos e não vimos na história do Brasil uma presença maciça e transformadora no âmbito social, político, que é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Temos aí até alguns movimentos, né, do crente contra a corrupção, cristãos contra a corrupção, contra a anarquia, enfim. E nós entendemos que há três maneiras de se mudar um país: por armas, por uso de armas, por acordos de homens ou pela pregação do Evangelho. E essa só a igreja possui. Eu, você, nós, você que está nos vendo agora aí na sua casa, né, onde você está, você tem o poder de transformar a história desse país. Você tem o poder de transformar a história dessa nação de uma maneira eficiente, poderosa, por meio da pregação do Evangelho. E é por isso que surgiu esse evento de evangelização, um evento que inicialmente começou a partir de um movimento na Alemanha com o pastor da Alemanha, o pastor Werner, que vai estar conosco na próxima segunda aqui em Belo Horizonte. E esse evento já é o terceiro ano que acontece. Ano passado foram mais de 20 milhões de pessoas evangelizando no mundo todo e nós temos o alvo de termos 25 milhões de brasileiros evangelizando. Olha, isso é uma expectativa do nosso coração, porque nesse país nunca houve um levante tão expressivo, e aliás na história do mundo, né? Nunca se houve um levante tão expressivo como tem acontecido nessas 3 edições do GOD, do Dia Global de Evangelização. No primeiro ano foram 8 milhões em torno do mundo. No segundo foi para 25 milhões. E o desejo do nosso coração, que esse ano, só no Brasil, nós conseguimos levantar de 20 a 25 milhões e temos esse potencial para fazer isso. E nós vamos ter muita gente de fora aqui. A Graça, que está aqui também para falar um pouco com a gente sobre a forma que ela atua, ela faz missões urbanas, trabalha muito com a questão do folclore, não é? O folclore cristão, inclusive. Você acredita que a questão cultural pode chamar a atenção também dos estrangeiros não crentes, sobretudo, não só estrangeiros, obviamente, mas do brasileiro em si, para evangelizar? E eu pergunto isso no momento em que, hoje pela manhã, nós tivemos aqui no nosso noticiário uma notícia sobre a cartilha que a FIFA lançou, falando para os estrangeiros, para os turistas estrangeiros, que o povo brasileiro é um povo mal educado, que no trânsito nós temos problema, vence o mais forte, que nas praias não se fazem topless, etc. e tal. Quer dizer, a FIFA preparando o turista estrangeiro para aquilo que tem aqui no Brasil. Você acha que a nossa cultura é tão rica que nós podemos chamar a atenção e usar a cultura, Graça, para evangelizar também? Bem, eu creio que é fundamental a questão da cultura, porque infelizmente a nossa cultura brasileira ela foi deturpada durante anos. A imagem que o estrangeiro tem da nossa cultura é totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. A cultura foi muito atrelada à sensualidade ou ao misticismo. E Deus tem resgatado os cristãos para mostrar que você pode trabalhar com a cultura para glorificar o nome dele. Então é super interessante que nós cristãos
estejamos atentos a essa oportunidade de estar demonstrando essa cultura nas ruas, porque a cidade vai estar cheia de turistas, o país vai estar repleto de turistas. Então, se cada cristão quebrar também a questão do preconceito, né? Porque muitas vezes a gente cria barreira em relação a essa cultura brasileira, porque foi algo que foi imposto como ruim, e a gente assimilou isso. Então, está na hora da igreja, como um todo, abrir os olhos para a cultura brasileira e ver que essa cultura é uma cultura rica, é uma cultura que ela não precisa estar atrelada ao misticismo, muito mesmo à sexualidade. Aqui em Minas Gerais, através das minhas pesquisas, eu pude constatar que, principalmente no interior do estado, existem vários ritmos que louvam o nome do Senhor, só que, infelizmente, o que foi imposto para nós na mídia foi um outro tipo de manifestação cultural, que, na verdade, não é cultura propriamente dita. Então, por isso é que o Pastor Divino e a Graça estão aqui hoje, exatamente para a gente reforçar a importância do evangelismo. Gente, nós estamos falando muito sobre isso. É o tempo da igreja. Olha, tem pessoas que você talvez nunca encontraria com elas, não é? Porque você talvez nunca iria para o país delas, mas elas vão estar aqui no Brasil. Ah, mas eu não sei falar a língua estrangeira. Não tem problema. Tem brasileiros também que precisam ser evangelizados. Tem estrangeiros que entendem a nossa língua. Então, esse movimento de evangelização que vai acontecer lá no período da Copa, o Dia Global de Evangelização, é o dia 14 de junho. Mas entenda, nosso convite aqui é reforçar exatamente que na próxima segunda-feira, no dia 31, a última segunda-feira agora de março, segunda que vem, na Lagoinha, nós vamos ter esse tempo de preparação. O pastor Werner vai vir. Vai estar aqui, o pastor Estevão estarão aqui. E eles são os fundadores do Dia Global de Evangelização. E esse é um movimento, não é de uma ou duas igrejas, não é, pastor Divino? São várias igrejas. As igrejas, o povo de Deus na face da terra, está sendo desafiado para esse momento. E no nosso caso aqui em Belo Horizonte, só o pessoal de casa saber, se eu tenho de cabeça aí, algumas igrejas estão participando, as igrejas batistas, olha, igrejas batistas, Assembleia de Deus, as batistas de um modo geral, presbiteriana, os quadrangulares estão as conosco. Igrejas independentes. As igrejas, de um modo geral, elas talvez possam até não estar sabendo disso com toda a sua clareza. Mas à medida que nós estamos trabalhando, nós entendemos que as pessoas vão falar assim, eu vou participar desse negócio. Porque nós precisamos mesmo é criar a cultura de evangelizar. Olha, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. E nesse dia 14 de junho, a proposta é exatamente isso. Hoje, agora mesmo, se você for lá aqui na Federal, você vai ver o gramado da Federal roxo. Por quê? Porque existe uma campanha para se atender a pessoa com epilepsia. O gramado da Universidade Federal agora está roxo. Porque hoje é o dia da epilepsia. Hoje é o dia do combate à epilepsia. Então isso vai se gerando cultura, as pessoas vão se envolvendo e vão se inteirando desses assuntos. Nós queremos fazer isso com o Evangelho. O Evangelho precisa se tornar um instrumento de transformação social. E o Dia Global de Evangelização, como está dizendo, é 14 de junho, mas nós queremos reforçar o convite para o dia 31, porque é um dia, irmãos, que a igreja vai estar reunida no Brasil todo. E aqui em Belo Horizonte, as igrejas, em comum acordo, as igrejas que estão participando da organização, né, estarão se reunindo em Lagoinha, às 7h30 da noite, no templo principal, entrada franca, não é? Para que possamos ter esse momento de preparação, oração, uma palavra de Deus para nos direcionar ali. O pastor Werner, que é o pastor idealizador do projeto, estará também ministrando, né? E talvez você é um pastor que não estava sabendo desse movimento de evangelização, agora já está sabendo. Se você não é pastor, mas congrega numa igreja, você pode vir também, inclusive trazendo o seu pastor. Porque a ideia o movimento não é da igreja A ou B, é da igreja de Jesus Cristo. Do outro lado aí, você que está nos assistindo, você é crente em Jesus Cristo? Então esse evento é para você, esse movimento de evangelização cumprindo a grande comissão. Então, reforçando, segunda-feira que vem, 7h30 da noite, no templo principal de Lagoinha, entrada franca. Todos nós estaremos lá, né? Vamos reunir ali para louvar a Deus por tudo que Deus está fazendo e buscar também, né, de Deus essa estratégia, porque cada um vai ter uma estratégia para evangelizar. Como é que você vai evangelizar lá no dia 14? É você e Deus. Deus vai te dar a estratégia. Está aqui a Graça, ela trabalha com cultura, com folclore popular cristão.
ela vai usar, né, Graça, a estratégia dela. O pastor Divino vai desenvolver com a equipe dele a estratégia dele para evangelizar. O convite principal que é primeiro agora para a próxima segunda-feira, né? E a gente quer que você esteja conosco ali. Bom, pastor Divino, e se alguém quiser ter mais informações sobre o movimento, tem o contato? Sim, nós temos o contato. Nós temos um contato na página do Facebook, God Brasil. Lá você vai ter todo o material, todas as informações que você precisa. E, inclusive, nós estamos desafiando os jovens que usam muito a internet, que usam muito aí Twitter, né? as páginas de rede social, para difundir esse trabalho. Baixe, crie o seu próprio vídeo falando do Dia Global de Evangelização, espalhe para os seus amigos, dizendo, olha, eu estou nesse dia aqui e eu vou fazer essa atividade, vou participar. Então, lá na página do Facebook, God Brasil, você vai ter bastante material interessante para você usufruir. Já está na tela, inclusive, Exato. God Brasil. Isso. Né? E você e vai também ver o a vídeo. página do AME Brasil, AME Brasil 2014. Lá você também tem uma série de links onde você pode entrar. Inclusive, pastor, nós estamos falando aqui do dia 14, mas nós queremos também falar e fazer as pessoas lembrarem do dia 13. No dia 12, a gente tem, vamos dar lá de 5-0 na Croácia? Não sei, vamos entrar com essa fé. Né? 5-0 eu acho que tá bom, mas temos que ir com bastante segurança, porque senão o pessoal põe um na gente lá, a gente vai ficar complicado. E no dia 13, nós vamos ter o Dia Nacional de Oração, que é o DECOL, o chamamento, para intercedermos em favor do nosso país, contra a violência, contra a anarquia, contra a corrupção, contra a incredulidade, a violência que tem campeado. E no dia 14, a evangelização. E no dia 14, o dia Mas como nós temos evangelização. tempo ainda para poder, nós vamos estar aí, inclusive de tudo um pouco, vai falar muito isso aqui, nós vamos trazer pessoas aqui desses eventos, né, do dia 13 de junho, dia 14 de junho, mas o nosso convite principal, que você precisa guardar aí no seu coração, na sua agenda, põe aí, já escreve para não esquecer. Segunda-feira, dia 31 de março, 7h30 na Lagoinha. Pastor Divino vai estar lá, eu vou estar lá para preparar para o dia da evangelização. Por que esse dia 31? Qual a importância desse dia 31? É a visão, a percepção, o desafio, o encorajamento, a unção, a oração e a unidade. Amém. Se nós partirmos para esse dia, esses últimos 60 dias para a Copa do Mundo, praticamente, né? Se nós partirmos lá para esse dia dessa deflagração, do dia 14, com unidade, cobertos em oração, com um propósito definido, meu amigo, o texto já falava isso lá no Gênesis. Esse povo, ninguém pode viver. Eles têm uma língua só, eles têm um propósito só, eles têm uma fala só. O inferno vai ser abalado. E o nosso objetivo é exatamente gerar essa unidade, porque a força de um avivamento também se demonstra na questão da unidade. Amém. Então, dia 31, às 19 horas, lá, 19h30, lá na Igreja Batista Lagoinha, nós contamos que seja esse start, esse ligar, esse estupim aqui para essa bomba explodir em nome de Jesus. De forma poderosa no dia 14. Em nome de Jesus. Pastor Divino, estamos aguardando vocês. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus te abençoe, viu?